Você já se perguntou por que algumas orações parecem não surtir efeito? Já sentiu como se, mesmo depois de orar, algo estivesse errado, bloqueando suas bênçãos? Atenção! O que vou compartilhar hoje pode transformar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Mas cuidado, ignorar isso pode custar caro para a sua vida espiritual. Hoje vamos falar sobre os 5 erros que você não deve cometer depois de orar. Esses erros são armadilhas sutis, mas extremamente perigosas, que podem enfraquecer sua conexão com o Pai Celestial. Portanto, fique comigo até o final e descubra como evitar esses desvios espirituais antes que seja tarde demais. Mas antes, se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus e como viver segundo a vontade dele, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Não perca a chance de continuar acompanhando ensinamentos que vão trazer mudanças verdadeiras, ajudando você a crescer espiritualmente e a se aproximar mais do Senhor. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos ao vídeo. Primeiro erro: falta de fé no poder de Deus. Um dos erros mais graves após orar é duvidar do poder de Deus para agir em sua vida. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você ora, mas carrega no coração uma descrença, está bloqueando a manifestação das bênçãos que pediu. Imagine que você está entregando um pedido nas mãos de um rei poderoso, mas logo depois, duvida que ele tenha o poder ou a vontade de atender. Isso é exatamente o que acontece quando você ora, mas não acredita realmente que Deus pode fazer o impossível em sua vida. Vejamos o exemplo de Pedro andando sobre as águas, em Mateus 14, 28 a 31. Quando Pedro pediu para ir até Jesus sobre as águas, ele começou com fé, mas ao perceber o vento, duvidou e começou a afundar. Jesus então disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Assim como Pedro, muitas vezes começamos com fé, mas deixamos que as circunstâncias nos façam duvidar. Essa dúvida pode abrir espaço para pensamentos negativos e ações que contradizem sua oração. Por exemplo, você pede por provisão financeira, mas imediatamente se desespera e toma decisões impensadas por não acreditar que Deus pode prover. Lembre-se, Deus é fiel às suas promessas, mas Ele espera de nós uma confiança inabalável. Após orar, reafirme sua fé declarando com convicção: "Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar." Agora diga nos comentários: você tem lutado com dúvidas após orar? Escreva "Eu creio" como uma declaração de fé e vamos fortalecer uns aos outros. Segundo erro: agir em contradição com a oração. Outro erro comum após orar é agir de maneira que contradiz aquilo que foi pedido em oração. Por exemplo, você ora pedindo paz, mas continua alimentando o conflito. Você pede por direção divina, mas insiste em tomar decisões impulsivas, sem esperar pela orientação de Deus. A palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos adverte: "Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos." Um exemplo poderoso pode ser visto na história de Moisés e o Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 16. Moisés clamou a Deus pedindo ajuda quando o exército do faraó se aproximava, mas Deus respondeu: "Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente." Aqui aprendemos que muitas vezes, além de orar, é necessário agir conforme a fé. Moisés precisou demonstrar sua confiança em Deus, ordenando ao povo que avançasse. A fé verdadeira exige ações coerentes com aquilo que pedimos. Imagine que você pediu chuva, mas não preparou a terra para recebê-la. Assim é na vida espiritual. Se você ora por cura, comece a declarar saúde. Se pede por restauração familiar, busque reconciliação e semeie o perdão. Não permita que suas atitudes anulem sua oração. Reflita: como você tem agido após orar? Você tem preparado o terreno para receber o que pediu? Compartilhe nos comentários algo que você pode fazer de maneira diferente a partir de hoje.
Terceiro erro: impaciência com o tempo de Deus. A impaciência é uma grande inimiga da fé. Muitas vezes, após orar, queremos que Deus responda imediatamente. No entanto, a Bíblia nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um exemplo marcante está na história de Abraão e Sara. Deus prometeu que eles teriam um filho, mas o tempo de espera foi longo. Na impaciência, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, o que trouxe conflitos e consequências duradouras. Gênesis, capítulo 16. Assim como no caso de Abraão e Sara, nossa impaciência pode nos levar a tomar atalhos perigosos e sair da vontade de Deus. No entanto, é importante lembrar que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A Bíblia nos encoraja em Isaías capítulo 40, versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Enquanto espera, use esse tempo para fortalecer sua fé e preparar seu coração. Confie que o tempo de Deus é perfeito. Pergunte-se: você tem confiado no tempo de Deus ou tentado apressar suas respostas? Declare nos comentários: eu confio. E permita que essa declaração fortaleça sua paciência e entrega. Quarto erro: permitir que a dúvida entre após orar. Permitir que a dúvida entre no coração é um dos erros mais perigosos. A Bíblia nos alerta em Tiago, capítulo 1, versículo 6: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Um exemplo disso está na história dos 12 espias enviados à Terra Prometida. Números, capítulos 13 e 14. 10 espias voltaram cheios de dúvidas e medo, mesmo depois de Deus prometer que daria a terra ao povo de Israel. Apenas Josué e Caleb confiaram na palavra do Senhor. Por causa da dúvida, o povo teve que vagar no deserto por 40 anos. A dúvida age como uma barreira espiritual, impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Reafirme sua fé constantemente e lembre-se das promessas de Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Declare: Senhor, eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não vejo um caminho. Pergunte-se: como você reage quando a dúvida bate à sua porta? Compartilhe nos comentários como você fortalece sua fé nos momentos de incerteza. Quinto erro: deixar de agradecer a Deus. Por fim, um erro frequentemente negligenciado após orar é deixar de agradecer a Deus. A gratidão é uma demonstração de fé, pois indica que confiamos que Deus já está agindo, mesmo antes de vermos o resultado. Em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, encontramos a história dos 10 leprosos curados por Jesus. Apenas um deles voltou para agradecer, e Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? A gratidão é uma forma de declarar que Deus é fiel e digno de confiança. Além disso, ela transforma nosso coração e nos aproxima mais do Pai, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Diga: obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor está no controle. Agora, compartilhe nos comentários algo pelo qual você é grato hoje. Vamos juntos cultivar um coração de gratidão e honrar a Deus por sua bondade. Curiosidade bíblica: você sabia? Quantas vezes Jesus orou? Nos evangelhos, vemos que Jesus frequentemente se retirava para orar. Um exemplo marcante é em Lucas capítulo 5, versículo 16, que diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O salmo mais curto e o mais longo da Bíblia. O Salmo 117 é o mais curto, com apenas 2 versículos, enquanto o Salmo 119 é o mais longo, com 176 versículos.
Quem foi a pessoa mais velha na Bíblia? Matusalém viveu 969 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Agora que você conhece os 5 erros que não deve cometer após orar, lembre-se de que evitar esses desvios é essencial para manter sua conexão com Deus e viver de acordo com sua vontade. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe abundantemente sua vida.